Romanos, capítulo 8, do 15 ao 16. Amém? Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero ler mais uma vez com vocês. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Para que a gente possa entender a profundidade da palavra adoção que é usada nessa pregação de Paulo, a gente precisa entender o contexto que essa mensagem foi pregada. Essa mensagem foi pregada para os romanos, e na cultura romana existia uma tradição onde uma criança recém-nascida, ainda sem nome, até o seu 9º dia de vida, ela era colocada no chão pela mãe para que o seu pai biológico pudesse escolher se ele ia querer abraçá-la, tomá-la para si, ou se ele iria rejeitá-la. E era muito comum essa tradição. O pai ele poderia rejeitá-la por problemas de saúde, por questões financeiras, e essa criança ela ia ser dada a outras pessoas. Então, um filho biológico, na cultura romana, ela podia ser rejeitada. Muito diferente da cultura de adoção que existia em Roma. Roma levava a adoção com uma seriedade muito grande, porque eles entendiam que uma pessoa, ela estava em seu juízo perfeito, então ela escolhia entre demais crianças, uma para ser sua como filha, e um romano, ele não podia voltar atrás de uma adoção, ele não tinha esse direito. Então o filho biológico, ele podia ser rejeitado, mas um filho adotado, ele não podia ser rejeitado. Tanto que os filhos biológicos e os filhos adotados, eles tinham os mesmos direitos. E entre os imperadores, era muito comum a cultura de adoção. E o título de imperador é um título hereditário. Se passa de pai para filho, e esse título passava tanto para os filhos adotados. Então, quando Paulo ele traz essa palavra para Roma, ele está trazendo a profundidade do amor de Deus, de que nós não seríamos lançados fora diante da presença de Deus, uma vez que nós fôssemos chamados filhos de Deus, uma vez que nós fôssemos adotados por Deus. É certo que muitas das vezes somos nós que saímos da presença de Deus, somos nós que largamos a presença de Deus, mas não o Senhor. Ele não nos tira fora da sua presença. E quando nós falamos de identidade, que inclusive é o tema do nosso mês, a nossa identidade ela está diretamente ligada ao nosso entendimento de filiação. Então, quanto mais profundo eu entendo a respeito de filiação, mais eu vou entender da minha própria identidade. Amém? Só que o diabo sabe disso. O inferno sabe disso. E quando nós olhamos, por exemplo, para o Brasil, a paternidade é algo muito séria e muito afetada. Os dados vão dizer que 48% das famílias brasileiras são chefiadas,
são lideradas por mães solos. Os dados vão dizer também que no ano de 2023, cerca de 500 crianças por dia foram registradas sem o nome de um pai. E além desses dados, nós sabemos que muitos desses pais, eles se fazem presentes fisicamente, mas eles não se fazem presente diretamente na vida dos seus filhos. Não de forma afetiva, se fazem presente muitas das vezes apenas como um provedor, como eles foram ensinados a fazer. E quando nós falamos de identidade, uma das maiores deformações de identidade que pode acontecer na nossa vida é quando nós não nos sentimos filhos de Deus. Ou quando nós nunca nos sentimos filhos de Deus em nenhum momento. Mas nós podemos pensar assim, mas Mário, eu venho para o culto, eu estou na igreja, eu escuto falando de filiação e para mim eu sou filho de Deus. Mas a minha mentalidade, ela não é de um filho de Deus. E o que é mentalidade? Eu trouxe uma definição para nós. A mentalidade ou configuração mental é a forma como uma pessoa pensa e encara o seu dia a dia. Eu posso até estar numa igreja, eu posso até ouvir uma mensagem sobre filiação, sobre ser filho de Deus, sobre paternidade, mas os meus atos, os meus comportamentos, a forma como eu lido no dia a dia, não são de um filho de Deus. E se nós pararmos para pensar de que, se nós crermos que o nosso Deus é o nosso Pai, e que automaticamente nossa mentalidade, o nosso agir deveria ser de um filho de Deus, quando eu não faço isso, devido às dificuldades do dia a dia, devido aos traumas gerados, a uma sociedade que vem deturpando, que vem deformando o conceito de paternidade, eu tenho uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de servo, uma mentalidade de órfão. Eu venho tendo um comportamento, pensando a vida inteira que estou me comportando como um filho, mas na verdade estou me comportando como um servo, como um órfão. E o que nós podemos nos perguntar esta noite é, mas de fato, qual é a mentalidade de um filho de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, amém? Eu vou tomar minha água, porque tá calor. Vou tomar mais água hoje. Vamos lá. A primeira mentalidade de um filho de Deus é que o filho de Deus, ele pensa de uma forma humilde, não inferior e nem superior como ele é. E eu vou explicar. Primeiramente, qual é a definição de humildade? Humildade, visão verdadeira de si mesma. O humilde, ele entende a sua pobreza de espírito, mas entende também o poder da graça sobre a sua vida. Ele entende o quanto ele é pobre de espírito, o quanto ele é pecador, mas ele entende o poder da graça de Deus. E para falar mais disso, eu quero ler uma passagem com vocês. Em 2 Samuel 9, a partir do 6, nos diz o seguinte: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi. Em sinal de respeito, Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu:
eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Para quem não sabe, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Então ele era de uma família real. Ele tinha um sangue real. Quando criança, ele sofre um acidente. Por causa disso, ele passa a ter uma deficiência física. Saul, ele é destituído do trono. Davi assume como rei. Mas isso não tira de Mefibosete o seu sangue real. Não tira dele aquilo que ele é. Mas a condição física, a condição que ele se encontra, prevalece sobre aquilo que ele é. Ele permite que o ambiente que ele está inserido, ele permite que as condições que estão sobre ele prevaleçam sobre a vida dele. E é muito interessante nesse texto porque ele não se chama de cão morto, cachorro morto, e é importante dizer que isso é uma ofensa muito grande para um judeu, porque é diferente de hoje, no Brasil, por exemplo, onde a gente tem um pet como um animal de estimação. Para eles era uma ofensa, né, ser chamado de cão, era quase como ser amaldiçoado ser chamado de cão. Ele faz essa ofensa a si mesmo depois que Davi declara o que iria fazer sobre a vida dele. Ele não consegue olhar para ele da mesma forma que Davi conseguiu olhar. Davi quis honrá-lo da forma que ele não se sentia honrado. Davi conseguiu ver quem ele era e ele não conseguiu ver. O que acontece muitas das vezes é que nós pegamos uma função, pegamos algo que nós julgamos ser superior a nós ou inferior a nós e colocamos isso sobre aquilo de que nós somos. E eu quero dar exemplos para que a gente possa falar sobre isso. Um cargo de trabalho, uma função na igreja. Eu pregar aqui hoje não me torna filho de Deus. Eu cantar hoje não me torna filho de Deus. Isso não faz com que eu seja filho de Deus. Isso não define quem nós somos em Cristo. Isso não define quem nós somos. Mas por julgarmos uma função, por julgar que tocar um teclado é difícil, eu coloco isso acima de quem eu sou. E eu limito quem eu sou perante Deus. Ou julgar que varrer um chão de uma igreja é inferior a quem eu sou, então eu não faço, porque eu sou mais importante do que isso. Vocês conseguem imaginar o que foi o lava-pés? Eu não julgo Pedro, gente, com todo respeito, porque talvez eu tivesse feito igual. Imagine o próprio Deus querendo lavar os seus pés. E sabe por que ele faz isso? Porque em Marcos 10:45 vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que uma função, que um cargo, que uma ação não definia quem ele era. Nós não podemos permitir que circunstâncias, que cargos, funções definam quem nós somos. O Senhor Jesus tem chamado muitas pessoas para assumir seus lugares, funções. E essas pessoas não têm assumido por falta de uma mentalidade de filho, por ter uma mentalidade de escravo. Por ter uma mentalidade de escravo, pessoas não têm assumido os lugares que elas têm sido chamadas para assumir. Quais os lugares que o Senhor tem nos chamado? O que o Senhor tem nos pedido para fazer hoje? Eu tenho julgado esse lugar como superior demais, eu não dou conta, dizendo que o Senhor não é capaz de me capacitar? Ou eu estou dizendo que o que Ele me chama para fazer é inferior a mim?
o que o Senhor tem nos chamado para fazer hoje. E nós não estamos fazendo. Humildade é entender aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. É entender quais são os dons que Deus já derramou sobre nós, quais são as nossas limitações, quem somos sem Jesus, o que precisamos melhorar. Humildade é encarar a vida, entendendo de que nós somos dependentes de Cristo. Não somos melhores e nem piores. Somos dependentes e sabemos aquilo que Ele colocou sobre nós. Cada um tem um dom. Não se engane disso. Escuto muitas pessoas dizendo que não tem dons. Todos nós temos dons. O Senhor derrama dons sobre a vida de todos nós. Ele escolheu derramar dons sobre todos nós. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio porque Ele tem escolhido derramar dons sobre a sua igreja. Mas o que nós temos feito com esses dons? Enterrado? Continuando a respeito da mentalidade de filho. Um filho, ele tem contentamento, ele tem satisfação naquilo que ele vive, naquilo que ele faz. E eu quero ler uma passagem com vocês. Espera aí. Lucas 15, a partir do 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Sabe o que a falta de contentamento e satisfação gera? Ela gera amargura. Uma parte antes esse trecho dessa passagem que eu acabei de ler, vai dizer que o filho mais novo, ele pede a herança antecipada, o pai divide. O filho mais novo vai, gasta toda a herança. Quando ele está passando fome, ele se lembra que o pai é um bom patrão. E por isso ele volta. Ele volta, ele é bem recebido pelo pai. O pai coloca uma capa nele, o anel, coloca as sandálias. Agora pensem comigo. Se o pai foi bom com o filho mais novo, é um bom patrão, quem dirá com o filho que ficou? Mas o filho mais velho, ele só conseguiu se concentrar naquilo que, segundo a ótica dele, o pai não fez. E mais uma vez, é uma questão de ótica. É uma questão no que nós nos concentramos. E isso me fez me perguntar como o filho mais velho estava levando a vida dele. Como o filho mais velho estava levando o trabalho dele. Qual era a satisfação que ele sentia ao trabalhar com o pai dele? E nós? Nós sentimos prazer em servir a Deus? Ou a gente já entrou num tipo de piloto automático? E servir a Deus aqui, irmãos, não se trata de um cargo de igreja. Estou falando aqui de trabalho, de escola, de faculdade. Porque se eu entendo que eu sou filha de Deus,
Ele é dono de tudo. Ele fez o céu, Ele fez a terra. Não é um mero acaso o trabalho que eu estou. Não é um mero acaso a escola que eu estudo. Não é um mero acaso a faculdade que eu faço. Não é como uma folha jogada ao vento. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com as pessoas que Deus tem colocado à minha volta? Uma academia que eu frequento? O que eu tenho feito? O que eu tenho sentido prazer em tratar as pessoas que estão à minha volta? A palavra de Deus vai dizer que o quê? Que as pessoas são o bem mais precioso para Deus. Como eu tenho tratado as pessoas à minha volta? O filho mais velho, ele faz uma acusação contra o pai. Ele vai dizer: eu tenho trabalhado para ti como escravo. E aqui está a total diferença. Ele trabalhou para o pai. Ele não trabalhou com o pai. Na escola, no nosso trabalho, nós estamos trabalhando com Deus. Nós estamos estudando com Deus. Nós estamos servindo na igreja com Deus e não para Deus. Não é um salário que nós estamos tendo em troca. Nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Qual é o prazer que nós sentimos ao levantar da cama todos os dias? Qual é a nossa mentalidade de que eu estou indo trabalhar, porque lá onde eu estou foi aonde Deus me colocou, ainda que esteja difícil, ainda que as lutas estejam grandes, porque eu sei que Deus tem propósito naquele lugar, porque eu sei que Deus tem pessoas a serem alcançadas naquele lugar. Deus não te colocou lá para pagar conta. Nós não estamos vivendo e sobrevivendo para pagar boleto. Não faz sentido. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não levantamos da cama todos os dias por causa de boletos. Se Deus é dono do ouro e da prata, o trabalho que nós estamos não é um mero acaso. As pessoas que nós encontramos não é um mero acaso. Irmãos, viver de sábado e domingo ou de folga é muito triste. Viver pensando em folga e domingo é muito triste, de verdade. O quanto nós temos aproveitado as oportunidades, as pessoas à nossa volta e que Deus tem colocado à nossa volta. Sabe o que acontece muitas das vezes? Nós fazemos que nem o filho mais velho, onde a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu olho e vejo pessoas sendo abençoadas, a vida do meu irmão acontecendo coisas que eu gostaria que acontecesse comigo, e eu me questiono o porquê comigo não acontece. Isso não é uma mentalidade de filho. Isso é uma mentalidade de alguém que se sente rejeitado. O filho sabe que há espaço para todos os filhos. O filho sabe que se ele não recebeu ainda, é porque talvez ele não esteja preparado para receber. O filho se alegra com a bênção do seu irmão. O filho se alegra quando o seu irmão recebe algo e entende que a satisfação naquilo que ele está vivendo. Em Salmos 23 vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nós estamos vivendo uma vida buscando o nosso Deus ou aquilo que Ele pode nos proporcionar. O Senhor, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Mas melhor do que o ouro e a prata é a presença dEle. Nada vale o ouro e a prata sem a presença do Senhor. Sabe, quando eu olho para a parábola do filho pródigo,
A história do filho mais velho, ela mexe mais comigo do que o filho mais novo. Porque ele tinha tudo. Ele tinha o mais importante, era o pai. E ele não conseguia usufruir da presença do pai. E ele não se alegra quando o irmão mais novo volta. Ele só consegue se entristecer e sentir raiva por causa daquilo que ele julgava que ele não tinha acesso. E estava tudo lá. O quanto a gente está olhando para os lados, ao invés de estar olhando por alto. Muitas das vezes nós estamos olhando para o lado, para o irmão, e ao invés de estar olhando para Deus. Que nós possamos olhar para o lado para cuidar do nosso irmão, não para julgá-lo, não para cobiçar aquilo que é dele. E o terceiro ponto, a respeito de uma mentalidade de um filho, o filho, ele é representante de Deus. A embaixada, o embaixador, assim dizer, é a representação de um país dentro de uma nação, né? Por exemplo, o Brasil dentro dos Estados Unidos. É um local onde vai ter pessoas que vai representar todas as leis, a cultura, a linguagem, tudo daquele país, dentro de uma outra nação. A embaixada, ela não se molda à cultura daquele país que ela está inserida. É interessante no Brasil, por exemplo, pesquisando a respeito, porque de tempo em tempo, a embaixada, ela vai trocando os embaixadores de países. E eles, de tempo em tempo, eles voltam para o Brasil, eles voltam para o país de origem, para que eles possam ter contato com a sua nação. E como representantes de Deus, nós temos que ter a certeza de quem nós pertencemos. Um embaixador, muitas das vezes, ele está em outro país, longe da maioria dos seus familiares, longe da maioria dos seus amigos, representando uma lei, um estado, representando toda uma nação. Quando nós não queremos ser representantes de Cristo, quando nós não queremos essa função, é porque nós estamos tendo uma mentalidade de escravos. Nós queremos ser representados. Nós agimos como uma multidão que não tem rosto, que quer passar desapercebido, que não quer compromisso, que não quer responsabilidade, que até escuta a palavra, que até quer ouvir, mas não quer ter a responsabilidade. Ou que até escuta, mas não acredita que é capaz de executar. Baseado em tudo aquilo que viveu, baseado nas histórias, baseado na deformação da sua identidade, por não acreditar que é filho, ela não acredita que é capaz de representar. Porque acha que ao representar, ela estará fazendo por suas próprias forças. Mas nós não somos capazes de representar a Deus baseado em nós mesmos. Nós estamos ligados na videira. Não há fruto em nós se não estivermos ligados na videira. Nós representamos aquele que é maior que nós. Não há orgulho em nós, porque toda a honra e toda a glória é dele. Toda a honra, toda a glória pertence a ele. Se falta coragem para executar, lembre-se, ele nos dá coragem. Quantos improváveis tem na Bíblia? Quantas vezes nós pensamos que não éramos capazes? Quantas vezes fomos capacitados por Deus? Nós podemos
pedir a Deus. E Ele vai nos capacitar. Eu quero ler mais um versículo com vocês. Romanos 12, do 4 ao 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Às vezes a gente acha que não é capaz, não tem certeza, que não é capaz de executar, que não é capaz de representar, porque quer se comparar com o irmão. O Senhor chamou alguns para ser dedão, outros para ser dedinho, outros para ser indicador. Nós só precisamos entender que cada um foi chamado segundo as suas características, mas todos foram chamados para ser representantes de Deus. Quanto mais embaixadas o país tem, mais influente esse país é. O Senhor busca os seus embaixadores. O Senhor tem buscado os seus embaixadores. O louvor, se quiser, pode subir, por favor. Para terminar, eu quero ler um versículo com vocês. Inclusive, o versículo que é lema da nossa igreja. Que nós falamos em todo acolhimento e sempre que nós temos oportunidade. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou ler mais uma vez. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vi uma afirmação do Douglas Gonçalves que mexeu muito comigo. E ele falou o seguinte: se eu tiver uma ideia errada de Deus, eu certamente vou ter uma ideia errada de quem eu sou. Se eu tiver uma ideia errada de Deus, eu certamente vou ter uma ideia errada de quem o meu irmão é. Nós fomos criados por Deus. Se nós quisermos saber mais de nós mesmos, nós precisamos olhar para Deus. Se eu creio, se eu acredito que Deus é o meu Pai, a minha identidade, ela está em ser filha dele. A nossa verdadeira identidade está em ser filho de Deus.